A graça e a paz, amados. Mais o dia, o Senhor nos dá de presente para louvarmos ao Senhor. E para nós, cristãos, filhos de Deus, hoje, com grande alegria, Jesus ressuscitou. Esse é o motivo de estarmos aqui louvando. Esse é o nosso combustível, é o nosso oxigênio da caminhada. Então eu convido a você, nesta noite, a parar o que está fazendo e junto conosco adorarmos ao Senhor. Vamos orar, vamos invocar aquele que está vivo. Amém? Senhor nosso Deus, Pai celeste grande, maravilhoso, Senhor e dono de nossas vidas. Bendito és, Pai, porque venceste a morte. Tu venceste a morte, Senhor, porque Tu vives, ó Deus maravilhoso. Podemos crer num amanhã. Louvado seja o Teu nome, Jesus. O Senhor está vivo. O nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Pai eterno. Ó Deus, obrigada, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigada, Senhor. Obrigado por nos tornar o povo da esperança. Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvaremos aqui e louvaremos um dia quando tivermos face a face. Oh Pai, obrigada. Te damos graças, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. E Tu não estás morto. Tu reina, Tu és soberano. Tu estás sobre todas as coisas. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu a morte. Oh Deus, obrigada. Louvamos o Teu nome. Te faz presente, Senhor, neste momento. Invocamos o Teu nome, Senhor. Faça-se presente, Senhor, neste lugar. Ó Pai amado, abençoa, Senhor, cada família que abriu a janela da sua TV para nos ver, ó Deus. Falar de Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra restaura. É a Tua palavra que fortifica. É a Tua palavra que dá vida, Senhor. Oh Jesus, louvado seja o Teu nome hoje e sempre. Perdoa, Deus maravilhoso. Deus grande, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, no nome de Jesus, amém. Igreja amada, eu queria convidar você a abrir a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, está escrito a nossa grande alegria. Eu convido você a abrir a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1, aqui está registrado o porquê tanta alegria. Aqui está registrado porque estamos tão felizes. Diz assim a palavra do Senhor. No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscar Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e como vos digo. Eu queria que você pulasse para o verso 16. Perceba o encontro maravilhoso. Verso 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe dirigira, lhe designava. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide,
Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! O nosso Cristo, que foi morto, que foi tirado a vida, ele ressuscitou, ele está vivo, mostrou-se aos seus e disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está vivo, Cristo está aqui, recebendo toda a nossa adoração. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. A alegria, irmãos, tem que estar em toda a terra. Aquele que disse que viria, nasceu de uma forma ímpar, esteve conosco, mostrou o amor de Deus, morreu, ressuscitou e prometeu: Ele vai voltar, Ele vai voltar. E está conosco todos os dias, em dias difíceis, igrejas, Ele está conosco. Em dias de alegria, Ele está conosco. E Ele está sustentando as nossas vidas até o último dia. Louvado seja o Senhor. Queria agora convidar o grupo de louvor. Vamos adorar aquele que vive, aquele que reina. Graça e paz, irmãos. Vamos exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. O teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, ao teu nome, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Louvado seja Deus, adore o Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra.
glória, se entregou aos cravos, derramou a sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele se entregou na cruz por nós, em nosso lugar, para que a sua vida fosse a nossa vida e a nossa morte fosse sua morte. Vamos cantar mais um hino ao Senhor. Vamos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque em Cristo nós fomos perdoados, nós somos resgatados das trevas. Vamos louvar ao Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. Ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Diga mais uma vez. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, querido cuja Senhor, vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Querido é certo Senhor, que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
querido Senhor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. A graça e a paz de Jesus, meus irmãos, que bom estar aqui com você. Em mais um momento podemos falar, que podemos estar juntos, que podemos cultuar ao Senhor, com essa porta que Deus nos abriu. Eu quero louvar a Deus, porque mesmo em meio a tantas lutas, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, o Senhor tem sido bom, Ele continua sendo bom. Gente, antes de entrarmos naquilo que viemos fazer aqui, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, gostaria de ter 2 momentos e queria sua atenção. Primeiro, avisos, quero trazer alguns avisos e também depois eu quero ter um momento de oração para assim podermos meditar na palavra de Deus. Eu quero comunicar à igreja que a partir de quarta-feira, se Deus quiser, se der tudo certo, estaremos aqui no templo, onde estamos agora, na casa que o Senhor deixou para que nós possamos nos juntar coletivamente e adorá-lo. Graças a Deus, o decreto ele saiu já ontem à noite e ele nos dá a capacidade de estar aqui, sim, com um percentual. Nós vamos trabalhar até quarta-feira, vamos estar comunicando nos canais de mídia da igreja a quantidade de pessoas, com o espaço, com o distanciamento social, todas o que podemos fazer, vamos fazer para organizar isso. Então, quarta-feira, nós vamos estar aqui para uma reunião de oração, tá certo? Presencial, quarta-feira. E domingo que vem, de hoje a 8, nós vamos ter cultos também presenciais, com a celebração da ceia do Senhor. Então se prepare o seu coração, esteja junto conosco aí, esteja em oração. Os demais avisos nós vamos estar colocando nos canais da igreja, tá bom? Gostaria de orar agora com você, e aí eu quero convidar você, onde você está, a orar juntamente comigo. Nós temos alguns pedidos de oração, pedidos por alguns irmãos que estão enfermos, como o irmão Marco Bandeira, que foi daqui muito tempo. Nós tivemos ontem uma boa notícia de que ele teve melhora no quadro, mas ainda continua interno, necessitando de nossas orações. Então vamos orar pela vida do Marco, pela vida da Annalise, que é a sua esposa, todos os seus filhos e parentes, pela vida do Rudimar, que também é um amigo da igreja, de alguns irmãos aqui. Também vamos orar pela vida da irmã Miriam, que se encontra também com dores profundas na coluna. Ela diz que estão insuportáveis as dores. Vamos orar por esses irmãos, pela vida de João, que é irmão de Rosélia, que também está enfermo, está se recuperando em casa, e por todas as famílias da igreja, certo? Quero que você vá pedindo a Deus aí, que Deus vá lembrando a você aí as famílias, a vida de Helena, a família dela, em sua casa, a vida de Josias, a família dele, Janderson, Norberto, Marco, a família de Gisele, Jadson. Vá lembrando aí, Eliane, Annalise, para que possamos juntos estar intercedendo. Então curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, meu Deus, diante da Tua santa presença, confiando e vestidos de Cristo Jesus, pois nós somos indignos, Senhor, de sequer abrir a boca a falar contigo. Sim, Senhor, nós não somos merecedores da Tua graça, nós não somos merecedores do Teu amor, não, mas é vestidos de Cristo Jesus que nos aproximamos de Ti humildemente, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, age por misericórdia e graça na vida desses irmãos que falamos, Senhor. Visita a casa, ó Deus, do irmão Marco, a sua esposa, filhos, familiares em geral, que ele possa ali naquele leito, Senhor, sentir a Tua presença. Se for de Tua santa, soberana, livre vontade, o cura para a glória do Teu nome, Senhor.
Em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, pela vida também do Rudimar, que não se encontra bem, Senhor. Ó Deus, ele está também internado, entubado e necessita da graça do Senhor na vida daquele servo. Olha para ele, Senhor, com um olhar de misericórdia, com graça, Senhor, com compaixão. Eu te peço, Deus, por todos os seus familiares, por todos os seus amigos, que possamos lembrar, ó Deus, em nossas orações da vida de cada um deles. Em nome de Jesus, eu entrego diante do teu altar a vida, Senhor, da irmã Miriam, que anda, ó Deus, há algum tempo com dores, sofrendo, e o Senhor sabe, o Senhor é aquele que sonda mentes e coração e conhece a dor, a aflição da tua filha. Visita, Senhor, cura se for de tua vontade, Senhor. Fortalece a tua filha para que ela possa estar aqui conosco, adorando a ti. Eu te peço, Deus, pela vida de João, irmão de Rosélia. O Senhor é aquele que pode curar agora. O Senhor é aquele que fez antigamente, mas que pode fazer hoje, se de tua vontade for, e se for para a tua glória, faz na vida de João. Eu também quero te entregar, Senhor, a vida de todos os médicos e enfermeiros, aqueles que estão, ó Deus, à frente, diante dessa batalha, Senhor, contra esse vírus. Os protege, os anima, os fortalece. Eu te peço, Deus, por cada líder de governo. Eu te peço pelos governadores, prefeitos, deputados, senadores, pelo presidente. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço pelo judiciário. Eu te peço que o Senhor possa levantar homens, mulheres de Deus, que possam direcionar o nosso país. Nós clamamos enquanto igreja do Senhor, que o Senhor possa ser o rei dessa nação, que o Senhor possa governar, ó Deus, essa nação, que o Senhor possa ser aquele que está, ó Deus, adiante de nós. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia desses homens, Senhor. Ó Deus, eu quero te entregar a vida de cada família dessa igreja, aqueles, ó Deus, a quais o Senhor sabe que nesse momento está necessitando da tua presença. Reaviva a fé, Senhor. Ó Deus, fortalece aqueles que estão fracos. Ó Deus, ser o sustento e o alimento daquele que está faminto. Ó Deus, traz para cá os teus, os que são eleitos, comprados, lavados, redimidos e escolhidos por ti. Permita com que esses tais possam aqui nessa comunidade, Senhor, dar testemunho de ti. Que essa igreja venha a ser uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja que tem uma consciência de quem serve, uma igreja que tem a consciência de que o Deus desta igreja é o Senhor que está sentado no trono aqui. Nós estamos aqui para te glorificar. Coloque em nós esse ímpeto, Senhor, essa consciência em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, Senhor, todos aqueles que estão aflitos, sobrecarregados, ó Deus, que em nome de Jesus eles possam encontrar em Ti, o descanso que precisa para a sua alma. Se conosco, meu Deus, é o que te pedimos humildemente, Senhor, com o perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, dado o momento que estamos, hoje é dia de Páscoa, noite de Páscoa, eu quero revisitar um texto que eu acredito que foi um dos primeiros textos que nós pregamos nessa igreja, cerca de 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. E eu quero revisitar esse texto e relembrar ao nosso coração as verdades eternas que contém nele. Então eu peço que você agora pegue sua Bíblia, a abra em Marcos capítulo de número 15. Por favor, eu sei que é difícil onde você está agora, diante das coisas que podem estar acontecendo, você ter atenção, mediante que, às vezes o descanso, às vezes você está tão confortável que pode querer dormir, às vezes afazeres podem lhe perturbar, mas eu peço que você esteja em profunda oração e atenção a esse momento, para saber o que Deus vai falar ao nosso coração. Então, toda a reverência possível, certo? Toda a reverência, porque vamos falar da palavra de Deus. Então abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Eu quero fazer uma leitura a partir do verso de número 33 e eu vou concluir a leitura no verso de número 39. Então do 33 ao 39. Marcos 15, Evangelho segundo Marcos 15, versículo de número 33, a palavra de Deus diz o seguinte: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde,
Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparastes? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isto, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber, dizendo: deixe-mo, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Verso 27. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, isto é, morreu. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Realmente este homem, ele era o Filho de Deus. Senhor, nós necessitamos da tua assistência, Senhor. Fala ao nosso coração, meu Deus. Precisamos do milagre, da pregação, que, ó Deus, o dom da profecia possa agora entrar em voga, que a pregação do Evangelho possa alcançar vidas. Abençoa cada um de nós, aquele que está ouvindo e quem prega, permitindo, Senhor, que possamos olhar para este texto e tirar deles verdades, ó Deus, que o contêm eternas e que transformem os nossos corações pelo poder da tua santa palavra. Nos faz fiéis a esse texto, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu era pequeno ainda, gente. Tinha 13 anos de idade, quando no dia 1º de maio de 1994 ocorre um dos piores acidentes do automobilismo brasileiro. Você que está aí mediando a minha idade, você vai lembrar, numa manhã de domingo, num grande prêmio da Itália, morre Ayrton Senna, o Ayrton Senna da Silva, o herói nacional, que tornava as manhãs de domingo diferentes para aqueles que gostavam da Fórmula 1. Eu me lembro que naquele dia eu estava com o painho, com meu pai assistindo na sala, e quando acontece na 6ª, 7ª volta aquele acidente, que ele passa inexplicavelmente direto em uma curva e bate no muro, meu pai olhou assim para mim e disse: ele não escapa, ele morreu. E eu me lembro da comoção nacional daquele dia e dos dias posteriores. Aquele evento, aquela cena de Ayrton Senna batendo em frente ao muro, ela foi uma das cenas naquele ano mais telespectadas, mais vistas. Eu me lembro de um jornal que dizia que ela tinha batido todos os recordes em visualizações à época. O Brasil chorou, todos choramos, ficamos tristes. Eu também me lembro da retrospectiva daquele ano, e aí é onde eu quero chegar para nós entrarmos aqui. O jornalista âncora da retrospectiva de 94, ele disse uma frase, e esta frase eu gostaria que você agarrasse ela aí, porque ela vai fazer sentido ao nosso texto, a nossa reflexão essa noite. Pois o mesmo, ele disse o seguinte: nunca houve, nem nunca haverá uma morte igual à morte de Ayrton Senna. Tão grande foi a morte deste herói. Mas, meus irmãos, eu quero dizer à igreja que eu não concordo, embora eu tenho respeito e quero respeitar a família do Ayrton, tudo que ele fez, mas eu não concordo com essa frase. Porque, nas palavras de um comentarista, o texto que acabamos de ler fala de uma outra morte, mas não a morte de um herói, não a morte de um governador, não a morte de um homem comum. Porque, irmão, Jesus não era um ajuntador de massas. Jesus não era um revolucionário político social. Jesus não era um arcanjo Miguel. Jesus não era um simples profeta, um rabino qualquer, mas ele é o próprio Deus. E o texto que acabamos de ler retrata a faceta de uma mensagem que ela chega a ser uma mensagem louca. Isso aqui é loucura.
É loucura, irmãos, dizer que um Deus todo-poderoso, soberano, criador dos céus e da terra, um Deus que sabe todas as células existentes no seu corpo, conhece o seu DNA, criou todas as coisas, Ele é o Deus que está sentado no trono, vinha à terra, encarnar e morrer numa cruz. Isso é loucura. É tanto que Paulo, quando vai argumentar a respeito disso em 1 Coríntios, capítulo 2, ele vai dizer, é loucura, é falta de sabedoria para os sábios, é loucura para aqueles que se acham bons, mas para nós, é poder de Deus, é poder de Deus para nós. O texto que acabamos de ler, irmãos, retrata uma outra morte, a morte que para mim é a mais importante morte da história. Cristo Jesus começa a ser aqui, irmãos, no texto, julgado. É sexta-feira. E na sexta-feira, ele é trazido primeiro a um tribunal religioso. Pessoas vão acusando o mestre. Ele está recebendo acusações e acusações e acusações. E o interessante é que ele fica calado mediante elas. Depois deste julgamento religioso, Jesus está sendo levado agora para os líderes do governo. Interessante que Pilatos vai chegar para ele e vai dizer, te defende, fala alguma coisa. Em um evangelho correlato de Lucas, ele vai dizer, olha, se eu quisesse eu mandava anjos aqui e acabava com tudo isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que tu vai fazer, ou o que tu queres fazer, ou o que tu estás fazendo, eu estou parafraseando obviamente o texto, é do alto que te é dado. Jesus vai caminhando para aquilo que é o ápice, porque depois desse julgamento, ao último julgamento, são três: primeiro os líderes religiosos, depois os líderes do governo e finalmente o povo. Eles o entregam à crucificação, eles o entregam para a morte. E Marcos, ele vem preparando esse caminho, e ele vem preparando de uma forma muito perfeita, ao ponto de, quando chegamos a esse texto, há uma mensagem. Mas, irmãos, para entender a mensagem, para entender esse propósito, para entender o que Marcos quer dizer aqui, nós precisamos fazer uma combinação de duas informações, ainda à guisa de elucidação. Tá certo? Então preste atenção. Há duas informações que são necessárias ao texto e que você precisa entender. Estamos no último bloco de Marcos. Todo mundo sabe, está familiarizado conosco, que Marcos é dividido em dois grandes blocos. Capítulo 1 ao capítulo 9, o primeiro bloco. O objetivo de Marcos é apresentar quem é Jesus. Ele vai fazendo isso de forma gradativa, de forma crescente, seja por um milagre, seja Jesus andando sobre o mar, seja Jesus acalmando uma tempestade. Marcos vai apresentando e vai chegando ao cume do seu propósito. Quem é Jesus? É aquele que domina vento, mar, é aquele que cura, é aquele que está sobre os demônios. Marcos faz isso de uma forma gradativa, de uma forma perfeita, e traz o seu público a um entendimento. Sendo que do capítulo 10 até o 16, há um segundo propósito, gente. E o segundo propósito é agora não mais apresentar quem é Jesus, mas apresentar qual é a obra de Jesus. E é exatamente isso que ele vai fazer em todos os capítulos, do 10 até chegar aqui. E ele vai preparando o caminho para isso, porque o ápice daquilo que Jesus veio fazer está aqui. Ele veio para morrer em uma cruz. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Ele veio para a cruz, ele veio para a morte. Esta é a primeira informação que eu queria destacar. A segunda informação está no texto. O último verso lido. Porque no verso número 39, Marcos relata o seguinte: quando o centurião, que estava em frente a Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, ele disse: realmente, este homem era filho de Deus. O propósito de Marcos é apresentar qual a obra de Jesus. O último verso lido, temos um homem parado em frente a Jesus, dizendo: realmente este homem era o filho de Deus. Diante disto, irmãos, eu gostaria de levantar uma verdade, e esta verdade é uma verdade de natureza eterna. E é a seguinte: a morte de Cristo Jesus pagou todos os nossos pecados. Essa é uma das maiores facetas do Evangelho. A morte de Jesus, escute isto, pagou todos os nossos pecados.
Diante disto, para sustentar esta verdade, eu gostaria de levantar 3 aspectos, ou 3 razões, porque a morte de Jesus pagou todos os nossos pecados. E a primeira razão que está no texto é a seguinte: a morte de Jesus pagou todos os nossos pecados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus abandonado. Ele é o Cordeiro de Deus abandonado. No início do texto que lemos, o evangelista Marcos diz o seguinte: e houve trevas, verso de número 33, do meio-dia às 3 horas da tarde. Em algumas versões tem da hora sexta à hora nona, é a mesma coisa, gente. O que o tradutor da NVI fez foi contextualizar. Mas a ideia que Marcos está passando aqui é que houve uma treva inexplicada. Porque se Marcos tivesse dito assim, e houve trevas das 18 às 21, e houve trevas das 22 às 24, às 23, perdão, isso seria o tanto quanto normal e para o nosso contexto irrelevante. Mas não é isto que Marcos está dizendo. Marcos está dizendo que houve aqui um evento, que foi um evento catastrófico, que foi um evento visível e visto em um horário que não era um horário normal. O ponto é que Marcos quer passar aqui é que essa treva não é, como alguns pensam, um eclipse lunar, solar, não na época de Páscoa. A lua aqui era cheia. Isto aqui não é uma tempestade de areia muito comum à época. Não uma tempestade que durasse 3 horas. Então o que é isto, gente? O que é que Marcos quer dizer quando ele disse houve trevas? Porque eu não sei se você já teve a condição de estar em um quarto tão escuro que você não vê um palmo adiante do nariz. Não sei se você já teve essa... E essa treva aqui é exatamente isso. O ponto é que quando Marcos usa essa palavra, quando Marcos usa essa expressão, ele quer trazer uma mensagem. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: qual é a mensagem? Bom, todas as vezes, ou quase todas as vezes, que vamos estudar treva, ou um evento trevoso na Bíblia, quando vamos fazer teologia bíblica da expressão treva, isto é, quando vamos olhar à luz de todo o texto sagrado a respeito desse assunto, você vai ver que treva está sempre relacionada a um julgamento. Por exemplo, abra sua Bíblia em Amós capítulo 8, verso 9, você vai ver o profeta sendo boca de Deus proferindo um julgamento. Quando você vai para Isaías capítulo 5, a partir do verso 21, você vai ver mais uma vez a palavra treva relacionada a julgamento. Quando você vai para o Êxodo, e ali é o ápice, a penúltima praga, foi o quê? Treva em uma parte do Egito, e logo em seguida veio o julgamento, o anjo da morte. Perceba, treva está relacionada ao julgamento, de modo que quando Marcos diz assim, e houve trevas, o que ele quer passar para nós é, e houve um julgamento. A grande pergunta é: quem é o réu, irmãos? Quem é o réu desse julgamento? Quem é o réu onde o próprio Deus é o juiz de toda a terra? Jesus é o réu. É por isso que ele quebra o silêncio. No verso de número 34 diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Irmãos, muitos estudiosos se esforçam para explicar esse verso, gente. Muitos exegetas tentam explicar de uma forma que possamos entender. Eu acredito que é uma verdade tão profunda desse abandono de Deus a Deus, que nós não temos a compreensão humana de chegar a um denominador comum. Nós não sabemos. O que podemos dizer é que neste momento Jesus está sendo abandonado, e abandonado por conta de nós. Ele foi abandonado para que eu e você fosse achegado. Ele foi deixado para que eu e você pudesse ser aceito. Ele é o Cordeiro de Deus abandonado. Eu gosto muito quando o Dr. William Hendricks, é um comentarista do texto, ele tentando fazer uma ilustração para deixar mais claro isso aqui. Obviamente que, guardada toda a comparação, não tem como, repito, você entender a profundidade desse verso de uma maneira clara, de uma maneira absoluta, de uma maneira precisa. Mas o Dr. William Hendricks traz uma ilustração que vai nos ajudar.
Ele diz o seguinte: imagine uma criança pequenininha e ela está enferma em casa, mas aquela criança não tem consciência, ela é pequena, de que precisa ir para um hospital, e os seus pais, com muito amor, com muito carinho, conduzem aquela criança ao hospital. Chegando ao hospital, aquela criança tem que ser levada para uma sala onde agora não mais os seus pais vão estar lá. E ela está lá sozinha e começa a pensar: cadê meu pai, cadê minha mãe? E começa a gritar, mas ela não escuta nada. Aí o Dr. William Hendricks diz assim: foi mais ou menos assim. Deus não deixou de o amar. Deus não o abandonou em amor. O amor do Pai estava sobre ele. Só que nesse momento, a mão de Deus estava esmagando por conta dos nossos pecados, irmãos. Ele é o Cordeiro de Deus abandonado. Uma outra coisa que deve ser levada em consideração: Jesus está citando o Salmo de número 22. Esta citação é uma citação direta do Salmo de número 22. O que temos no Salmo de número 22? Você tem que visitar o texto. E lá no Salmo de número 22, você vai ter um salmista profundamente angustiado. Um salmista que está em uma angústia sem fim. Se sentindo só, ele diz: Senhor, eu te busco, mas tu se esconde de mim. Senhor, de dia eu te procuro e não te acho. À noite eu vou à tua caça e a aflição não passa. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus está sendo abandonado na cruz para que nós possamos ser achados por Deus. Essa verdade, irmãos, ela deve trazer ao seu coração um ânimo. Essa verdade deve trazer ao seu coração uma consciência de quem é o seu Deus. O seu Deus, sendo Ele santo, sem pecado, não tendo culpa alguma, Ele vai para uma cruz, e na cruz Ele é abandonado aqui. Diante disto, uma aplicação para os nossos corações: não brinque com o pecado, gente. Não podemos flertar com o pecado, porque ele custou alto demais. O nosso pecado teve um preço, e esse preço foi alto demais para que possamos brincar com ele, como já disse Charles Spurgeon: não brinque com fogo. Não brinque com fogo eterno. Não brinque com o inferno. Está aqui um quadro que todas as vezes que pecarmos nós poderíamos olhar para isso e a partir disso odiar o pecado. Faça do pecado seu inimigo. Faça do pecado algo que não é normal, mas que é acidental. Sabe por que isso é interessante? Porque há pessoas que estão na igreja, mas que ainda continuam com as mesmas vidas de outrora. Continuam, irmãos, com vícios, com fofocas, com intrigas, com brigas, com temperamentos que não cabe a um crente que é nascido de novo, a um crente que entendeu a mensagem desse abandono. Não cabe. É brincar com o pecado, é flertar com o pecado. Nós não podemos, irmãos, estar na igreja há tantos e tantos anos e tempos e continuar como se nada fosse mudado. Ele custou alto demais. Não podemos amar isso. Não podemos flertar. Não podemos fazer do pecado nosso amigo. Leve em consideração isso. Há uma segunda aplicação aqui, porque você pode estar em casa dizendo assim: pastor, mas eu já pequei. Pastor, eu tenho flertado. A proposta agora, eu estou pecando. Olhe para este abandono na cruz e receba a partir daqui o perdão, porque se Jesus foi abandonado na cruz, foi para perdoar você. Se ele foi deixado, se ele foi ali abandonado, foi para que você se achegasse a Deus. Então, em Cristo Jesus e somente nele, receba o perdão de Deus. O perdão de Deus não está nos seus atos. O perdão de Deus não está na sua performance. O perdão do Senhor sobre sua vida, sobre sua existência, não está naquilo que você pode fazer. O perdão de Deus não está em quem você é, na sua convenção, anos de igreja, operação dentro de igreja. Mas os perdões dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, só está na pessoa do Cristo crucificado. Ele foi abandonado para perdoar você. Portanto, corra para Jesus e busque somente nele o seu perdão. Se agarre com esse Jesus e diga: é em ti. Se vista
de Jesus e diga: Senhor, eu me apresento diante de Ti, mas eu me apresento por intermédio de Cristo Jesus somente. Cristo Jesus foi abandonado para nos dar a condição de nos achegarmos a Deus. Então, em primeiro lugar, a morte de Cristo perdoa os nossos pecados. Ela é perdoadora, porque Cristo é o Cordeiro de Deus abandonado. Mas nós temos uma segunda verdade no texto. A morte de Cristo perdoa os nossos pecados, em segundo lugar, porque Cristo é o Cordeiro de Deus, em segundo lugar, sacrificado. Irmãos, no decorrer do texto, a partir do verso de número 35, você vai ver que Deus, Ele, em Cristo Jesus, está passando por um sacrifício aqui. Ele é caluniado pelos homens, além de abandonado por Deus. Ele está sendo caluniado aqui, ele está sendo ridicularizado. Quando alguns dos que estavam presentes, verso de número 35, ouviram ele dizer isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara, deu-a a Jesus para beber, dizendo: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Irmãos, isso aqui não é um movimento cortês de alguém que quer ajudar, embora alguns entendam. O soldado aqui, ele não se compadeceu de Jesus e quis dar algo para Jesus, porque quando você vai lá para o correlato de João, você vai ver que o texto diz que Jesus fala uma coisa: eu tenho sede. E aí há esse movimento desse soldado. João relata dessa forma. Marcos é mais direto ao ponto ao qual ele quer chegar. O ponto aqui é que este soldado não está aqui com a cortesia, mas ele está ridicularizando. Sim, é possível que alguns comentaristas vão dizer que havia um entendimento de que Elias viria socorrer o Messias quando este o clamasse. É possível que alguns estejam aqui nessa perspectiva, mas o ponto aqui é que Jesus começa a ser ridicularizado. Mas, irmãos, há uma coisa interessante, porque quando nós chegamos no verso de número 37 e o verso de número 38, essa informação aqui, ela é precisa para o nosso ponto. Porque no verso de número 37 o texto diz: mas Jesus com um alto brado expirou. Alguns estudiosos vão dizer que neste brado aqui está: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E também está consumado, está pago. Em seguida, o evangelista narra que o véu do santuário rasgou-se em 2 pedaços, do alto a baixo. E a pergunta é: do alto a baixo por quê? Para atestar o milagre de Deus. Interessante que quando você vai para o correlato Mateus, por exemplo, em Mateus 27:50, o texto diz que Jesus entregou o seu espírito. Ele bradou e entregou o seu espírito, isto é, a morte não o venceu. Ele venceu soberanamente sobre a morte aqui. Ele não foi assassinado no sentido amplo da palavra, mas ele foi voluntariamente sacrificado, porque ele quis. Ele entrega a sua vida, ele entrega o seu espírito. E aí, irmãos, aquele véu que é rasgado do alto a baixo, ele traz um significado para nós e para o povo, porque aquele véu que é rasgado, aquele milagre que está aqui sendo atestado, ele simplesmente significa que Jesus é o sacrifício perfeito. Por isso que o ponto é: Jesus é o Cordeiro de Deus sacrificado. O véu fazia uma separação entre os homens e Deus. Este véu aqui é o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou do santo dos santos. Uma vez por ano, apenas, o sumo sacerdote, que era considerado o homem mais puro, o homem mais santo, da nação mais santa, adentrava no santo dos santos para oferecer sacrifício para a nação, ou para perdoar os pecados da nação e os pecados dele. A história conta que isso aqui era um dia de terror, porque Deus poderia aceitar o sacrifício ou não. Deus poderia matar o sumo sacerdote nesse ato, se Deus não aceitasse o sacrifício. De modo que aquele véu que separava, que fazia essa separação, de alguma forma separava o acesso do homem para com Deus. É interessante que quando você vai estudar isso aqui, quando você vai, por exemplo, estudar essa questão do tabernáculo, quando você vai lá para Números, Êxodo, Números, quando Levítico, quando Deus começa a instituir ali o culto através do tabernáculo, no véu tinha 2 querubins com espadas
que de certa forma também representava um distanciamento, como que dizendo, não, você não pode entrar aqui, você não tem esse acesso. Vocês lembram lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, e Deus coloca 2 querubins na parte oriental, a defender a entrada e a árvore da vida, e aqueles querubins estão com espadas flamejantes, e ali a ideia é de que eles não podem mais ter acesso ao Éden, acesso ao jardim de Deus. O fato é que esses querubins estavam também neste véu, e de certa forma tinha uma mensagem. Qual era a mensagem? Você não pode entrar aqui. Mas irmãos, quando Jesus morre, de uma forma milagrosa, extraordinária, de uma forma sobrenatural, aquele véu abre, e quando aquele véu abre, de canto a canto, de cima para baixo, tirando, ele tem uma mensagem. E qual é a mensagem? Acabou os sacrifícios, o sacrifício perfeito foi feito. Jesus é o Cordeiro de Deus sacrificado. Esta morte, irmãos, ela é uma morte tão extraordinária, que a partir dela o acesso a Deus se tornou livre, de modo que você em sua casa pode levantar a mão, adorar a um Deus e Ele vai lhe ouvir. Você que está aqui comigo na igreja pode ter a certeza absoluta de que Ele está aqui, e você pode chegar a Ele. Onde você estiver, você pode ter a certeza absoluta, baseada nesta morte, de que você tem acesso a Deus. As portas dos céus estão abertas para nós, irmãos. As portas dos céus estão abertas para os filhos de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus sacrificado. Diante disso, uma consideração aplicativa para seu coração. Você não precisa de mediador, meu irmão. Você não precisa vir aqui com um chofar. Você não precisa matar animal aqui, melar isso aqui de sangue. Você não precisa. Você não precisa de um papa, você não precisa de um bispo, você não precisa de um apóstolo, você não precisa de um pastor. Não, Jesus, ele dá acesso direto a Deus. Para se achegar a Deus, você só precisa de um mediador, Cristo Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Perceba, nós temos que glorificar a Deus, irmãos, porque isso aqui nos abre as portas do céu, de modo tal que eu devo saber que onde eu estou, eu posso levantar a minha voz, tendo a convicção certa, por meio de Cristo Jesus, que Deus vai me ouvir, Ele vai me ouvir. Talvez você esteja aí nessa noite no mais profundo abismo, talvez você esteja angustiado, talvez você esteja angustiada, talvez você diga assim, ninguém me escuta, ninguém me ouve, ninguém me vê. Quero dizer a você que por conta dessa morte, as portas do céu estão abertas para você. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Cristo é o Cordeiro de Deus sacrificado. Sacrifício perfeito foi feito aqui, de modo que hoje nós podemos dizer, temos acesso a Deus. Amém, queridos? Mas há uma terceira e última verdade. Ainda à luz desse texto, sustentando que a morte de Jesus perdoou os nossos pecados. A morte de Jesus perdoou os nossos pecados em primeiro lugar, porque Jesus, Cristo Jesus, é o Cordeiro de Deus abandonado. Em segundo lugar, a morte de Jesus atesta aqui que foi pago todo o nosso pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus sacrificado. Mas em terceiro e último lugar, Ele é o Cordeiro de Deus adorado. Ele é o Cordeiro de Deus adorado. Irmãos, é impressionante a conclusão desta perícope aqui. Um dos versos mais fantásticos para mim, na minha opinião, da segunda metade, ou segundo bloco de Marcos, está exatamente na confissão deste homem. Verso de número 39. Porque o que temos aqui, senão uma confissão? Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado, e viu como ele morreu, disse, realmente, este homem, ele era o Filho de Deus. Para mim, de uma forma particular, está aqui, do segundo bloco de Marcos, a maior confissão pública da pessoa divina do Mestre. Porque, irmãos, quando eu vejo este verso, eu começo a indagar algumas perguntas que surgem do meu coração. Por exemplo, quem era este homem? Nós não temos informação bíblica
de quem era o centurião, apenas o relato de que era um centurião. O que era um centurião? Um homem comum como nós, que deve ter entrado no exército romano. Ele não era judeu, provavelmente, e ele era líder de 100 homens. Ele liderava 100 homens. Ele era um militar que tinha sob sua tutela, sobre a sua disposição, a liderança de 100 homens. Irmãos, este homem, ele tinha experiência. O Adolf Puy, alemão que comenta o texto, vai dizer que este homem provavelmente tinha experiências de morte. Ele já tinha passado por outros momentos de crucificação. A propósito, diz o comentarista, a crucificação era uma morte que era uma morte comum naquela época. Uma morte trágica, horrenda, horrível, mas comum. E o que temos aqui, irmãos? Nós temos um assassino. Este homem era um torturador. Este homem era um pecador. Este homem era um homem que, humanamente falando, vendo, você dizia, não tem condição. E aí eu fico me perguntando, por que não os religiosos tiveram essa confissão? Por que não as mulheres que andavam com Jesus confessaram dessa forma? Por que não os certinhos, os justinhos? Por que um torturador? A mensagem é a seguinte, porque a morte de Jesus, ela foi tão extraordinária para quem o viu. Porque Marcos relata que este homem aqui estava de frente a Jesus e ouviu o brado. Sabe, ele estava posicionado em um local que ele podia ver Jesus e ver quando Jesus disse assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, está consumado. Este homem escuta esse brado, olha para Jesus e ele chega à conclusão, este realmente, certamente, este homem era o Filho de Deus. As escamas espirituais que estavam nos seus olhos foram abertas. E ele confessa a filiação divina do Cristo Jesus. Nós não temos condição bíblica, irmãos, de dizer que ele se converteu aqui. Algumas pessoas vão sustentar, alguns estudiosos, eu acredito, inclusive o comentarista Papias, que é um pai da igreja, muito depois dos apóstolos, pai apostólico, ele vai sustentar que este homem foi um cristão. Quando sai daqui, ele se torna cristão. Isso é um texto extra-bíblico, nós não temos como comprovar isso, mas o fato é que quando você vai fazer uma teologia bíblica de Filho de Deus em Marcos, todas as vezes que você vai ver o termo Filho de Deus, Marcos quer atribuir a Deus. No capítulo 1, do verso 1 ao 8, Marcos vai dizer que Jesus era o Filho de Deus, e ali Marcos está querendo dizer que Jesus é o próprio Deus. Mais uma vez aqui, nessa afirmação deste homem, quando ele diz assim, certamente este homem era o Filho de Deus, o meu entendimento é que ele está reconhecendo a divindade de Jesus. Sabe, aquela experiência foi tão grande, tão profunda na vida daquele homem, que ele olha e diz, este homem era o Filho de Deus. Irmãos, que mensagem maravilhosa. Que mensagem maravilhosa. Sabe por quê? Porque a salvação, e aqui é uma aplicação, ela está aberta para todos, gente. Às vezes nós temos uma vibe de achar que a salvação está na igreja evangélica, que a salvação está no pastor, que a salvação está aberta para todos, a partir de Cristo Jesus, de modo que a pessoa que recorrer a Cristo será salva. Então você pode estar onde você estiver, se você recorrer a Jesus. O que temos aqui? Um assassino, um usurpador, um torturador, que olha para o Cristo na cruz, olha para aquele brado e diz, este homem é o Filho de Deus. Então essa salvação é acessível para você, meu irmão. Sabe, tem pessoas que dizem assim, meu marido não tem jeito, o meu filho não tem jeito, a minha esposa não tem jeito, esse meu vizinho não tem jeito. Eu quero dizer, tem jeito, Jesus é o jeito. Olhe para Jesus, crucificado nessa cruz. Perceba o Deus belo sendo entregue de forma comedida, de forma parada, voluntariamente por você. Perceba a salvação que isso aqui proporcionou.
Perceba como esse Deus que é gracioso, que é bondoso, que é misericordioso, está acessível a você hoje, de modo que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 6, ele vai dizer assim: hoje é tempo de salvação, hoje é dia de aceitação. Se o Espírito falou ao seu coração, é hoje. Jesus está acessível, as igrejas estão fechadas, mas a salvação está aberta a partir da cruz, aberta a partir de Cristo Jesus. Irmãos, eu fico fascinado quando eu vejo um verso como esse, quando eu vejo uma morte como essa, e aí eu discordo totalmente de que a morte de qualquer rei, de qualquer governador, de um herói nacional como a de Ayrton Senna foi a morte mais importante que já existiu, porque quando eu me deparo com um texto como esse, eu vejo o Filho de Deus, sendo ele o próprio Deus, morrendo para nos salvar. Mas, irmãos, eu não quero concluir aqui, mas eu quero concluir no depois daqui, porque estamos hoje vivendo um domingo de Páscoa, e hoje nós, de uma forma bela, como foi falado aqui pela missionária, nós comemoramos a ressurreição. Todo esse evento aqui que eu acabei de falar e de pregar e de expor para você, ele ocorre em uma sexta-feira. Depois da sexta-feira veio o sábado, o Shabá judeu, onde eles tiveram silêncio. Mas depois da sexta chega o domingo de Páscoa, irmãos. Chega o dia de hoje. E aí há a resposta que todos nós esperávamos sobre a morte. E é aqui que eu quero concluir. Eu quero concluir esse sermão no capítulo 16. Eu quero sair da sexta e ir para o domingo. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora e leia comigo os 7 primeiros versos do capítulo 16. E é aqui que eu quero terminar. Porque este Cristo que foi abandonado, que foi sacrificado, que foi adorado, ele não fica em um madeiro. O madeiro não tem condição de suportá-lo. A morte foi vencida. E aí quando chegamos no capítulo 16 de Marcos, escute isto. O texto diz o seguinte: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao amanhecer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, verso de número 3, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, aleluia, verso 4, que era muito grande, já havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Aí o anjo diz: não tenham medo. Disse ele: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Ele saiu. Venham ver o lugar onde ele estava posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está vivo e vai adiante deles para a Galileia. Irmãos, a mensagem não termina na cruz, mas termina na ressurreição. Jesus ressuscitou. Ele vive. Ele está vivo. Ele não está em uma cruz. De modo que, se você for lá, vai ter a seguinte mensagem: o túmulo está vazio. Esta é a mensagem da Páscoa. Jesus vive. Ele vive entre nós. Que Deus assim possa aplicar essa mensagem no nosso coração, em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Glória ao Senhor, ressuscitou no terceiro dia. Ele é o nosso Deus. Louvamos ao Senhor porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu. Louvado seja o nome. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, ele venceu. pra sempre. Ele é exaltado para sempre. Ele é o Senhor. Digno de honra, glória e louvor. Ele venceu a morte, para que nós pudéssemos viver. E ressuscitou. Senhor, nós te louvamos, Deus. Obrigado, oh Deus, por esse momento em que nós estamos aqui com os nossos irmãos para te adorar, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Páscoa. Obrigado pela morte, pela cruz, pela ressurreição. Porque, ó Deus, é através disso que estamos diante de Ti. É por conta disso que podemos nos achegar a Ti. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Sê Tu com cada um deles, com toda a família IEC Cidade Verde, onde quer que ela esteja. Agora, Senhor, visita cada casa de cada irmão e permita com que eles possam, ó Deus, abraçar essa verdade. O Cordeiro morreu, o Cordeiro foi para a cruz, ele foi crucificado, ele foi abandonado, ele foi sacrificado, mas ele é adorado porque ressuscitou. Ele vive entre nós. O Senhor está entre nós.
Obrigado, meu Deus. Obrigado em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre toda a igreja, espalhada por toda a face da terra, agora e eternamente. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus cada um de vocês.